Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, quando ali no jardim do Éden, enquanto ali estava Adão, na obediência, submisso ao Senhor, ele disse: não é bom que o homem esteja só, arrumarei a ele uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda, aonde da sua costela lhe concedeu Eva, aquele que ele mesmo disse: chamarei de Eva, que seria mãe dos seres viventes. Ali houve a primeira aliança com o Senhor, aonde ali, como ele criou macho e fêmea, a primeira mulher vindo do macho, ele nos ensinando para que ninguém se glorie um sobre o outro, e os homens sendo gerados através da mulher. Quando se fala em submissão, o Senhor nos ensina a ter submissão de coração. Quando se fala sobre a submissão, não está nos dizendo, quando se diz a mulher submissa ao homem, não está relacionado, segundo o povo tem como de costume, em exercer autoridade. Jesus nos ensina que a sua autoridade, sempre para que conquiste, é dando um bom testemunho. Assim, entre o relacionamento, seja com seu próximo, seja aqueles que estão unidos num só corpo, sempre deve conquistar, sempre pela boa conduta, sempre pela condução das boas palavras, assim como quando se alcança o entendimento, aonde mutuamente um está se correspondendo um para com o outro. Essa é a determinação do nosso Senhor para que haja paz entre aqueles que estão unidos, na verdade, no corpo de Cristo, numa só mentalidade. Quando se é unido no corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça, a mentalidade do homem, e o homem sendo a cabeça da mulher, aonde ela está sempre com a mentalidade de Cristo, assim como um homem, não há divergências. E ainda que haja, através da busca dos estatutos e mandamentos do Senhor, sempre se alcança alinhar para que não haja divergências. Mesmo porque ele nos ensina: se não estiverem no mesmo jugo, não haverá comunhão, não há comunhão de jugo desigual, não há comunhão de luz com trevas, não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão de crédulos com incrédulos, não há comunhão daqueles que têm um propósito do Senhor para com aqueles que estão segundo o padrão deste mundo. É necessário que estejam alinhados. Na verdade, o Senhor está sempre a unir aqueles que estão em conformidade com o seu propósito, aonde se corresponde. Esta é a finalidade. Assim como a palavra diz que o homem que é sábio, ele sempre está orientando a esposa segundo os estatutos e mandamentos do Senhor, porque ele sabe
que a sábia edifica, mas a tola derruba. Assim como também o homem que é tolo e não tem como instruir a sua esposa nos estatutos e mandamentos do Senhor, assim a esposa não será, se permitir ser conduzida por alguém que é tolo, e vai estar sempre derrubando a sua casa. Assim como não há comunhão daquele que é tolo com uma mulher sábia, assim também a mulher que é sábia não vai estar submissa àquele que age com tolice. É necessário estar unidos naquele que é a luz e que pode trazer a luz tanto para o homem como a mulher, um correspondendo para com o outro segundo o amor verdadeiro, assim como Cristo, que sendo o noivo que ama a noiva, a sua igreja, ele cuida com zelo, assim como a noiva estando submissa ao noivo, tendo zelo, um correspondendo para com o outro. Ali, na verdade, houve quebra, houve a quebra de aliança. E Jesus Cristo é o único que pode nos trazer esta aliança, nos trazendo novamente que outrora estávamos como filhos bastardos por ser filhos segundo Adão, aonde houve essa quebra de aliança. E Jesus é aquele que nos traz como noiva, interligados ao seu corpo, para que haja o casamento nas regiões celestiais. E a palavra diz, Paulo bem disse, melhor que o homem esteja só, mas por conta da prostituição, melhor que se case. Ou seja, ele estava dizendo para aquele que não consegue fugir da prostituição, tem que estar fugindo da fornicação, fugindo de tudo aquilo que é como pecado. Mas para aqueles que perseveram segundo Cristo, sempre o Senhor é aquele que nos ensina. Ele conhece a intenção da mente e do coração. Ele conhece aqueles que estão no seu propósito, aonde jamais ele vai permitir se unir com alguém para que venha o desvanecer do propósito, do qual sempre Jesus nos ensina. É aquele que amar mais a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, não serve para me seguir. A finalidade daqueles que estão segundo o propósito do qual o Senhor nos designou, aonde não são todos que vão estar a produzir os frutos 100, outros 60, outros 30. Aqueles que produzem 30 e 60 nunca vão compreender os que produzem 100, assim como os que produzem 100 sempre compreende aqueles que produzem 60 como 30. Em primeiro lugar, é fazer a vontade do Senhor, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Mas nunca o Senhor vai nos acrescentar alguém que venha para desvanecer da nossa fé, porque a prioridade é sempre buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E nós temos o discernimento, e segundo o Senhor nos revela a intenção do coração daqueles que queiram se aproximar no intuito de nos desvanecer, e nós estamos sempre apartados destes. Antes
Anunciamos a verdade para que alcance a libertação, assim como alcançamos, mas jamais permitimos ser influenciados por aqueles que não têm zelo pela sua alma.